Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Tem um tempinho que eu gravei, né, irmãos? Mas glória a Deus. O bom é nós estarmos na direção do Senhor. Eu não tenho entrado porque o Senhor não tenho gravado, o Senhor não tenho me permitido para me recuar. Glória a Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe as intenções do corações, não é? Ele conhece o ser humano. Então, esse dia eu tenho orado, buscado o Senhor, e o Senhor me deu uma palavra, e eu demorei porque nós precisamos ter certeza, não é? Que é o Senhor, que é o Espírito de Deus está nos confiando, que quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Não é assim? Então, essa noite eu entrei para dividir a palavra, algo que o Senhor colocou, me confiou o Espírito de Deus e tem colocado no meu espírito, irmão. Eu tenho orado, tenho baixado, mas o Senhor, essa palavra, e glória a Deus, toda honra e toda glória é para Deus. Mas quando Ele manda, é melhor obedecer do que sacrificar. Assim? Então nós estamos aqui para obedecer e ouvir o que o Senhor quer nos falar. O Senhor não quer lhe falar, o Senhor quer nos falar. Amém? Glória a Deus, que nós venhamos guardar a palavra do Senhor, a palavra que o Espírito de Deus me confiou, porque quando Ele nos dá uma palavra é porque Ele confia, né? Então, que nós venhamos guardar para a glória desse Deus, para que nós venhamos andar numa direção reta, né? Numa direção reta aos caminhos do Senhor, a salvação. Que nós não venhamos mudar nossa direção, né? A luz não está muito, mas vamos lá, glória a Deus, né? Não olhe para a irmã Maria, só ouça e guarda o que o Espírito de Deus quer me entregar e te entregar, amém? Então, irmãos, o Senhor me deu em Joel, do 13 ao 14. Joel 1, do 13 e ao 14. Amém? Glória a Deus. Eu vou entrar porque não vou demorar para o vídeo não ficar muito prolongado. Amém? Olha, convocação ao arrependimento. Forte, né, irmão? Convocação ao arrependimento. É algo que nós estamos precisando. Nos arrepender de tudo aquilo que nós estamos vivendo e muitas vezes não estamos percebendo. Porque o Senhor fala aqui em Joel 12, o 13, que nós não temos que rasgar as vestes. Acabou esse tempo, foi-se, passou. É tempo de rasgar o coração. É tempo de se derramar na presença do Senhor, verdadeiramente, né? Para que nós venhamos alcançar uma salvação em Cristo Jesus. Nós não estamos em tempos de buscar a coroa aqui na terra, mas sim em busca da salvação. A nossa coroa já está no reino de Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, fazemos a boa obra, que somos cooperador da obra de Deus, nós já estamos com a coroa reservada lá em cima, né? Que ninguém pode tomar. A coroa aqui na terra as pessoas tomam. E se me pedir, eu dou, viu, irmão? Irmã Maria, eu dou o restinho. Se me pedir a capa, eu dou a capa. Mas a coroa que está guardada com o Rei da Glória, ninguém toma. Então nós precisamos rasgar os nossos corações, nos arrepender de tudo aquilo que muitas vezes nós estamos praticando e não percebemos. Vamos entrar na palavra? Amém. Irmãos, cada um Deus usa de uma forma. Então, eu creio que o Espírito de Deus, ele vai falar o seu coração, o meu coração. Eu vou pegar a minha parte, pega a sua. Amém? Ó sacerdotes, vestivos, pois, de pano de saco, e lamentai, chorai. Aleluia, glória a Deus. Eita. Ministros do altar,
Entrai e passai a noite, vestido de luto, ministro do meu Elohim, Deus, porque a oferta de manjares e a oferta de libações foram excluída da casa do Elohim, do templo do vosso Deus. Eita Jesus! Decretai um jejum santo, convocai uma assembleia solene. Reúne os anciões, líderes e todos os moradores de Judá, na casa de Yahvé, o templo do vosso Elohim, Deus, e clamai ao Senhor. Muito forte essa palavra, não é, irmão? O Senhor está nos convidando. E não é tempo de nós rejeitar. O Senhor está nos convidando para nós nos arrepender. O Senhor me deu essa palavra, e nesta palavra o Senhor me deu uma visão. Eu vou entrar na visão, para que o Espírito de Deus, ele vai falar aos nossos corações. Amém? E nesta visão, irmão, o Senhor me mostrava um pastor. E esse pastor, ele estava no altar. Preste bem atenção. Ele estava no altar e mais em cima tinha outro pastor. E o pastor de cima dava uma galinha preta para o pastor que estava embaixo. E o pastor ia para trás de uma parede e entregava para alguém. E eu acordei, Senhor, que o Senhor quer me falar. E o Senhor me deu essa palavra em Joel. Preste atenção. E aí, quando esse pastor virava para entregar a galinha, o Senhor me mostrava o leão ferido. Ixi. E eu acordei, Jesus, o que está acontecendo? E o Senhor falava, estão ferindo o leão. Oi, irmão. O leão está ferido. E na visão, eu estava assim, à frente, o Senhor mandava eu recuar, porque o leão ia rugir. E eu, meu Deus, e quando ele rugisse, eu não ia suportar. As pessoas não iam suportar o rugido dele. E ali eu comecei ao Senhor, fazer uma busca, o Senhor. Entrei na intimidade com o Senhor para saber que visão, que era que o Senhor queria me falar. Para não entrar o meu entendimento. E ali eu busquei o Senhor me deu Joel, e eu buscando o Senhor, e o Senhor falava dos altares. Os altares. Entrei em Joel e o Senhor, filha, fala para minha igreja que muitos estão corrompidos. Eu estou falando isso na responsabilidade do Espírito de Deus, porque toda honra e toda glória é para o Senhor. Mas o Senhor mandava falar para a igreja que arrependei-vos, ministros, sacerdotes, saiam do meio da sujeira. Saiam do meio da sujeira. E o Senhor falava, o meu altar é santo. Eu sou santo. Quem for limpo, que se limpe mais. E quem for sujo, que se suje mais. Amém? O Senhor me falava desse tempo que nós estamos vivendo. De um tempo onde a qual a igreja está trazendo para dentro da igreja. Está trazendo para o altar do Senhor o que não é para trazer. A política entrou na casa do Senhor. O Senhor abençoa os governantes. O Senhor abençoa as autoridades, sim. Aí para ele governar no território deles. A casa, o altar do Senhor é um lugar santo. Ele diz, não existe mais azeite.
Não existe mais vinho. Não existe, irmãos. E as pessoas muito podem falar, irmã Maria, é política. Nós estamos, depois da política, nós voltamos o que era antes. E tem uma pausazinha para Jesus, é? Nós encostamos Jesus um pouquinho, vamos usar o seu nome, Jesus. Depois nós voltamos normal. O normal. Mas o Senhor falava, né? Vamos lá. A casa do Senhor é um lugar santo para adorar, para buscar o Senhor, para resgatar vidas. Irmão, é para resgatar vidas. Onde há separação, há demônios. Onde há confusão, há demônios. Onde há confusão, há legalidade para demônios. O ministério de Jesus, não houve separação, irmão. Não houve confusão. O Senhor nos chamou para nós pregar o evangelho, para nós suportar, para nós amar uns aos outros, para nós orar por nossos inimigos, né? Para nós amar. É fácil amar nossos amigos, mas amar os nossos inimigos não é fácil. Não é fácil. A igreja está dividida. A igreja está corrompida. Mas nós estamos lutando, irmão. Deus não está citando o presidente, nem está citando autoridades. O Senhor está mandando falar que o altar dele é santo, é puro. Não há mistura. Não há mistura no altar do Senhor. O Senhor não aceita o altar dele misturado. Ele disse que vem buscar um povo no meio do povo. Ai. O Senhor vem buscar um povo no meio do povo. Ele vem buscar, ele não fala que vem buscar todos. Então nós temos que lutar por salvação. Quando há divisão, o reino de Deus não está presente, irmãos. Não está presente. É mentira de quem está trazendo política para dentro da casa do Senhor. Se o pastor quer ser político, faça a política fora e não use o nome do Senhor, porque não tem autoridade para usar. Não tem. O Senhor manda os ministros. Ele está convidando um ministro. Ele está convidando você, pastor. Você que se diz que é profeta. Você que se fala que é sacerdote. Você que fala, né? Que é evangelista. Onde estão as vidas, evangelista? Você está buscando. Você está brigando nesse momento, muitos na política. E as vidas não estão tendo exemplo. Onde está você, profeta? Para corrigir a igreja. Para colocar ordem na igreja. Onde está você, pastor, para cuidar das ovelhas? Ministros do Elohim de Deus. Ministro da casa do Senhor, onde está vocês? Estão levando contenda para as ovelhas? Dividindo as ovelhas? Onde está escrito que o reino de Deus é a divisão? Não está escrito. Porque aqui também, no Velho Testamento, né, o Senhor está falando, vamos para o Novo, onde o Senhor me deu. Os cristãos devem resplandecer. Resplandecer. Sendo assim, meus amados, como sempre, obedeceste não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com sua boa vontade. Ele está falando aqui. É Deus
que realiza tanto querer como realizar. Nós, como cristão, nós temos que ir para o joelho, orar. Você tem seu político? Bom, eu tenho. Eu vou votar em alguém. Até agora eu não me decidi, mas na hora o Senhor vai colocar no meu coração. Nós temos que ir para o joelho, orar, apresentar os políticos, né? Para que o Senhor venha realizar o querer dele. Quando nós colocamos Deus como vigia, tudo se realiza. Porque se Deus não é o vigia da cidade, em vão é a sentinela. Não é assim? Está escrito. Não sou eu que estou falando. Ele está falando aqui que só Deus quem produz em vós tanto querer como realizar. Então, quando nós nos colocamos como cristão, que nós praticamos a palavra que nós buscamos, que é verdadeira, nós vamos para o joelho apresentar as autoridades que estão disputando para que Deus coloque uma autoridade, não é assim? Para exercer o cargo e fluir e dar frutos. Nós, como os cristãos, não temos que estar no meio da sujeira, ofendendo, sabe? Com direta. Não tem isso escrito. O Senhor está falando que nós temos que estar em união. Nós temos que buscar em Deus vidas para ser resgatadas. Não é um reino dividido, não, irmãos. Isso é eles que eles vão lutar por uma política. E Deus é que vai fazer o realizar. E quando nós nos colocamos em silêncio, a igreja começa a orar. Deus coloque este presidente. Você viu que nós estamos buscando é o nosso querer? E o Senhor fala aqui, ó, pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar. Quando a igreja, Senhor, vai à frente, Senhor, escolha o presidente, para que nós não venhamos se frustrar, para que nós não venhamos sofrer danos, para que a ira do Senhor não se acenda sobre nós. Esse é o papel do cristão. Mas nós estamos nos colocando no meio da sujeira e falando, esse é o presidente, esse é a autoridade, esse é isso. Nós estamos no nosso querer. Mas o Senhor disse, sou eu que coloco o querer, o realizar em vocês. Sou eu que vou fazer do meu jeito. Então, cristão, saia do meio da sujeira, limpa o altar. Se reúna na igreja para buscar o Senhor. Para que o azeite volte. Para que as pessoas não fiquem tristes. Aqui em Joel 12, o Senhor fala, eis que a videira secou, a figueira murchou, e a romanceira, a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo perderam o viço e secaram. A alegria de todas as pessoas da terra abateram-se e tornaram-se triste, árida e triste. As pessoas estão tristes. Nós não sabemos em que meio nós estamos. Nós não sabemos em quem acreditar. Por quê? Porque hoje, muitos, não todos, estão usando o nome do Senhor como o mundo está usando. Glória a Deus. Por esse dia teve que eu vou entrar, teve o Rock in Rio, né? E fala o nome do Senhor. O ímpio está falando, está resgatando vida lá. Mas depois vão fazer o quê? Vão praticar as coisas que não agradam a Deus. Irmãos, o nosso coração tem que estar guardado para Deus. Não é fácil a renúncia. Mas nós estamos vivendo o mesmo Deus. Nós estamos vivendo o mesmo noivo. Nós estamos vivendo, nós somos a noiva. A igreja é a noiva.
A noiva está se corrompendo. A noiva está abandonando o noivo para ir atrás dos seus amantes. A noiva está atrás dos amantes por aí. Está buscando prazeres nas coisas que é do mundo, se misturando, irmãos. E o Senhor nos convida para nós nos arrepender, para nós nos separar. O governante que foi eleito vai ser abençoado por o Senhor, porque é o Senhor que escolhe. Aquele que ganhar é porque é o Senhor que está escolhendo. Muitas vezes entra um governante e nós murmuramos tanto, não achamos certo, mas o Senhor escolheu porque o Senhor sabe o propósito. Está escrito de reinos que ele revelou a Daniel, reinos que ia vir, e ele fala que nem o ser humano, ninguém ia deter esses reinos, somente um único. Jesus, quando vier, tudo vai se cumprir. Nós não precisamos cair junto com os cegos. Os cristãos estão cambaleando, todo mundo bêbado. Tomaram vinho, estão todo mundo bêbado. Atrás vão cair no buraco junto com os cegos. Então vamos, ministro. Vamos, sacerdote. Vamos jejuar. Vamos buscar. Ninguém acredita mais em se vestir em pano de saco. Hoje tem que se vestir para um presidente ganhar, tem que se vestir para isso, tem que se vestir... Não! Se vista para que a misericórdia, a graça do Senhor desça sobre nós. Porque Ele sabe as nossas necessidades, sabe do que nós precisamos. O Senhor nos convida nesse dia, nessa noite, para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos sair do meio da sujeira. O Senhor mostrou o leão ferido. Agora eu lhe pergunto, o leão, quando rugir, você vai aguentar? Porque um leão, quando ele vem sem ferir, que ele vem querendo pegar, nós não suportamos, imagina ele ferido. O leão está ferido, irmão. A igreja está ferindo Jesus. A igreja está usando o nome de Jesus para as práticas do mundo. Nós, fiéis, nós cristãos, estamos ferindo o leão, porque nós estamos usando a palavra, estamos usando o nome de Jesus para as práticas, as coisas do mundo, que é Deus. Deus coloca o rei, Deus coloca o presidente, Deus coloca o que Ele quiser, Ele tira quem Ele quer. Nós, como os cristãos, nós temos que anunciar o reino e nós temos que resgatar vidas. Porque esse é nosso propósito aqui na terra, glorificar o nome do Senhor. Nós não temos que viver no meio de um reino dividido, atingindo um outro por causa disso, ferindo o outro com palavra, com indiretas. Então ainda é tempo. E eu buscar do Senhor, filho, ainda é tempo. Dá tempo da igreja me buscar. O Senhor falava que ainda vai dar tempo. Mas é preciso que eu e você se arrependa. É preciso que nós venhamos colocar em uma posição, em buscar o Senhor, ouvir o Senhor e renunciar. O Senhor nos convida. Nós somos mangados, nós somos perseguidos, nós somos feridos, nós de toda forma, por causa do nome de Jesus. Mas hoje ninguém quer ser mais perseguido. As pessoas querem perseguir. As pessoas não aceitam mais ser ferido. As pessoas estão ferindo. Assim? Onde está o reino de Deus? Onde está os cristãos que foi chamado para a seara? Para anunciar as boas novas? Onde está os cristãos que foram chamados para anunciar o reino de Deus? Para resgatar a vida? Os pastores para cuidar da ferida das ovelhas? Mas os pastores estão junto, ferindo as ovelhas. O Senhor não está falando que você não deve voltar. O Senhor está falando que você tem que apresentar a sua escolha a Deus. Para que Deus realize o querer e o realizar dele dentro de você.
O Senhor está convidando para você se arrepender. De você, muitas vezes, tem ovelha que está precisando ser resgatada, mas está sendo machucada por um pastor, por um sacerdote, por um levita. Por quê? Porque está no meio da divisão. Estão ferindo as ovelhas. E nós estamos com o propósito de resgatar vidas. Não é coroa. A nossa coroa pode ser tomada. Porque o único que é coroado só é Jesus. Ninguém toma a coroa dele. A nossa coroa está reservada no céu, no trono de Deus. Mas aqui na terra, nós estamos lutando por salvação, por vidas. Sabe, irmãos? Então, fica aqui, reflita sobre em Joel 13:14. O Senhor convida você, me convida, para que você venha anunciar, sair do meio dessa briga. Sair do meio dessa divisão. Essa divisão que está causando confusão no reino de Deus. Está sujando o altar do Senhor. Está levantando a ira de Deus. Porque o homem, ele se corrompe. Mas o Deus não, quando Deus coloca no seu coração algo, ele se responsabiliza. Quando você apresenta suas escolhas a Deus. Nós queremos mudar o mundo e nós não vamos mudar. Porque está escrito. Ninguém vai mudar o que está escrito na palavra do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de resgatar a vida, de anunciar a palavra e não viver reinos divididos. Confusão, ferindo um outro com palavra. Não é? Então, nessa noite o Senhor convida você, pastor, sacerdote, levita, profeta. Ninguém vai chegar onde quer, como quer. O Senhor está nos falando que o querer e o realizar é Ele que faz. É Ele que realiza. Ele coloca em nós. Então, quando nós apresentamos o Senhor, Ele realiza o nosso querer da forma dele. Mas nós precisamos. Não vamos mudar. E muitos também não vão ouvir o que eu estou falando. Porque está escrito em Jeremias. Quando o Senhor mandou Jeremias anunciar, o Senhor disse, muitos vão ouvir e não vão dar ouvidos. Está escrito na palavra do Senhor. Mas há muitos que vão ouvir, vão sair, eu creio. Vão se arrepender. Quanta igreja está se corrompendo? Porque nós não sabemos quem é quem. Mas nós sabemos que há um Deus que nos chamou, que nos escolheu, para que nós venhamos anunciar a palavra, que nós venhamos ser separados. Nós precisamos ser separados. E quem quiser, irmão, se corromper, tá no meio, deixe. Não siga, não. Deixe quem quiser se corromper. Viva a palavra. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe todos. Todos, que Deus abençoe, né, esses políticos que estão à frente, disputando todos eles. Que Deus venha colocar no coração das pessoas, para que venha rasgar os corações e se arrepender. Porque o Brasil está passando por um momento muito sério e não estão percebendo. A distração está aí. O inimigo está distraindo todo mundo. Para quando acontecer, e agora? Deus não avisou? Deus está avisando o Brasil. Está alertando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está falando para a igreja. O Senhor convida você, pastor Elohim, vocês que foi chamado para ser separado, se separe da sujeira, saia, pega suas ovelhas, vá cuidar das suas ovelhas, vá fazer jejum, vão se vestir de pano de saco, vão chorar, pega suas ovelhas e guarde, para que os lobos não venham tragar. Os lobos estão distraindo as suas ovelhas e jogando ela nos matagais para ficar perdida. Os lobos estão distraindo as ovelhas e levando
olha, em direção às matas, em direção a campos abertos para ficar perdidas. E quando passar essa sujeira toda, irmão, quando tudo isso acabar, como estão as ovelhas? O que é que você vai pregar para as ovelhas? Você vai voltar? A ovelha que você machucou, você vai falar que já passou a política, agora você vai pregar sobre Jesus? Ah, já passou, agora vamos voltar. Não é? Não. O reino de Deus não é assim. Deus está te convidando, pastor Elohim, da Igreja de Deus, sacerdote, pastores, profeta, se separem, voltem, olhe para frente, olhe as distrações que está levando o nosso Brasil a afundar, olhe as distrações que estão levando vocês a se corromper, a se sujar, a se misturar. Olhe para nosso Brasil, como está aí. Deus não está falando de placa de igreja. O Senhor está falando de um reino, de um altar que está corrompido. Deus está incluindo tudo, está incluindo evangélico, católico, Deus está incluindo tudo. Deus está convidando uma nação para se arrepender. Porque o preço vai ser muito alto. O preço dessa sujeira, o preço do povo de Deus se corromper. Deus não vai perder para o inimigo. Ele pode até distrair, mas que Deus dá uma correção, dá, irmãos. Mas ele não perde. Então o Senhor diz, dá tempo, corra, porque dá tempo. Dá tempo, fale para a minha igreja que dá tempo. Me busque para que o azeite volte, para que eu derrame o azeite. Para que a minha misericórdia, para que o Senhor me compadeça. Então, irmão, dá tempo. Nós precisamos. Então, eu convido você, que eu escolhi Deus no separado, não se misturar. Quem tem ouvido, eu repassei a mensagem, que eu senti, o Senhor tem, me falo, né? Não vamos ferir o nosso leão da tribo de Judá. Não vamos usar ele como um escudo, porque Deus não aceita que nós tocamos na santidade dele. Deus não aceita. Não aceita quem está tocando aos próprios, que foi escolhido, porque estão sendo distraídos. Entendeu, irmãos? Então vamos, amém? Que Deus abençoe. Tem vidas aí que estão precisando de uma palavra, estão se matando, vidas que estão se jogando nas drogas, se corrompendo. Nós precisamos se ajoelhar, clamar, nós precisamos, irmãos, chorar por essas vidas. Se nós somos chamados para isso, é nessa posição que nós precisamos estar. Não se preocupe com quem te persegue, com aqueles que, né, que mangam, que não é assim, aqueles que se acham. Deus está escrito que aqueles que se acham, que se achem. Mas o que agrada a Deus é conhecer a Deus e buscar a face dele. O Senhor fala, deixe quem quiser se achar. Não se preocupe, Deus te fala, deixe, não se preocupe, não se preocupe aqueles que te acham pequena. Não se preocupe se alguém está falando para você, você é pequenininho, eu sei mais, eu tenho isso, tenho estudo, teologia, TI, tudo, glória a Deus. Mas aqueles que se acham, continuem se achando, porque o que agrada a Deus é em buscar Ele, conhecer a face dEle. É isso. Muito pouco, né? Sempre um pouco, irmão. Deus só pede isso. Sim. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos humildes, que nós venhamos pregar a palavra verdadeiramente, que está difícil das pessoas acreditar hoje. As pessoas estão difícil de acreditar que nós somos cristãos, que nós estamos pregando a palavra. Porque está escrito aqui o azeite. Ai, irmão, foi tudo retirado do altar. Não tem mais reverência às coisas de Deus. Não tem mais respeito. Foi tudo tirado da casa do Senhor. Como é que o mundo vai olhar para o altar do Senhor e vai se converter? Porque eles não estão crendo mais, que está tudo misturado. E nós precisamos fazer a diferença. Porque o querer realizar é Deus que coloca em nós, que realiza para nós. Então nós precisamos correr para os pés do Senhor.
Nós precisamos se derramar, rasga os nossos corações, para que dê tempo, porque a ira de Deus, nós não suportamos, irmãos. E nós estamos tocando na santidade de Deus. E Deus está alertando o Brasil, está chamando a atenção. O Senhor tem me falo, tem me dado revelação. Glória a Deus. E desde ontem que eu falo do meu menino, né, que eu tô sem celular. Glória a Deus. Mas o inimigo, ele cria umas situações, mas Deus aí tira proveito. Então, fui buscar sobre essas revelações, sobre o que Deus queria falar, o que Deus queria comigo naquele momento, o que era que Ele queria. E ali eu fui buscar e glória a Deus. E aí hoje, de ontem, meu menino, manhã, senti de gravar, e meu menino, manhã, não, ontem me segurei, hoje estava ali, e aí refletindo no Senhor, o Senhor forte. E aí eu tô passando a mensagem para esse Brasil onde tem jeito, sim. Nós temos jeito. Nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo escolhido. Nós precisamos correr, nos derramar diante do Senhor, nos arrepender. Eu convido você, ouça o que o Espírito Santo fala para as igrejas. Elohim, de Deus, sacerdote, corra, não se misture. Vamos orar por aqueles que estão à frente de uma política, que estão lutando para que não venha ter essas brigas, para que não tenha confusão, por aquele que venha ser escolhido, que eles venham reconhecer que é Deus que está escolhendo, seja qual for. Seja qual for. Foi Deus. Então nós precisamos estar nessa posição de orar, apresentar o Senhor como sacerdote, como ministro do altar do Senhor. Nós precisamos tomar uma posição separada, mas orando por aqueles que estão, não é, disputando. Mas nós não podemos ofender ninguém. Nós não podemos, porque não agrada a Deus. O reino de Deus não é separação. E eu deixo que Deus abençoe todos. Obrigado. Que você passe para o seu irmão o amor, que você passe essa palavra. Que quando você vê alguém que é chamado, escolhido, separado de Deus, que você convide ele para separar. Convide ele, vamos se vestir de pano de saco, vamos orar a Deus, vamos sair desse meio. Nós não precisamos pagar o preço tão alto, não é? Para quando o leão for rugir, que nós não venhamos chorar tanto. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a nossa nação, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que venha nos dar entendimento cada dia, para que nós venhamos viver a palavra de Deus. Que nós venhamos passar para aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, algo verdadeiro, que nós venhamos passar aquilo que muitas vezes ele não crê mais, mas que nós venhamos, né, dar a ele um alimento e que eles venham crer naquilo que vem do céu, né, e não o que vem da terra. Irmão, eu agradeço a Deus e louvo por sua vida. Eu louvo por a vida de todos os pastores, sacerdotes, profetas, aqueles que levam a palavra do Senhor. Cada um é usado de uma forma, não é? Então vamos respeitar e vamos dar continuidade. Vamos deixar de ser menino e vamos viver o evangelho que tem responsabilidade, nos corre uma responsabilidade para um compromisso com Deus. Porque o tempo está se aproximando e tudo vai ficar, não é? O que nós estamos brigando aqui na terra, nesse momento, o povo está brigando, ninguém vai levar. Amém? Nós temos que buscar o reino, porque quando nós for a salvação dos nossos e a nossa salvação. É isso que nós temos que buscar. Nós temos que brigar por isso, por a salvação do meu irmão. É isso que eu quero. Né? Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe. E a nossa igreja, ela ficou para a gente adorar a Deus e glorificar o nome dele, não é? Amém? Vamos consertar o altar? Vamos? Dá tempo. O Senhor falou que dá tempo. E se ele falou, ele cumpre, ele espera. Então vamos consertar o altar? Vamos para que tenha azeite, para que tenha, sabe? Tudo aquilo que nós temos direito, que Deus nos deu. Reverência, respeito, humildade, né? Palavra. Que nós venhamos ser um povo, né, firme,
Para quando nós buscar uma vida, que nós falar, nós sejamos exemplo, irmão. Nós não sejamos apontados. Mesmo que sejamos perseguidos, as pessoas vão olhar e dizer, pô, esse irmão, essa irmã, glória a Deus, ela está fazendo a diferença. É diferente, né? Nós temos que ser a diferença. Amém? Que Deus abençoe. E obrigado. E que passe essa mensagem para seu irmão. Amém? Glória a Deus.